Horror cósmico. O medo do desconhecido e daquilo que é tão maior que você que, literal e figurativamente, sua cabeça tem sequer a capacidade de compreender sem ficar completamente insana. Mas o que aconteceria se um episódio excelente de uma série fizesse uma excelente história de horror cósmico e subvertesse o tema? O resultado, pra mim, é o melhor episódio de uma série que eu já vi na minha vida. Mas como diria Jack Strador, London Bridge... quer dizer, vamos por partes. Mas o que faz um episódio bom? Pode não parecer à primeira vista, mas um episódio de série tem a mesma estrutura que uma história fechada teria. Por exemplo, um filme. Por mais que você precise ver o último episódio para ter o contexto exato do que tá acontecendo muitas vezes, e não tem uma resolução da história nesse episódio, um bom episódio deve ter uma trama que valha por si só, de certa forma. Tendo um começo que nos apresenta uma ou mais situações, sejam elas originárias desse episódio ou de um episódio passado, e a gente tem o meio do episódio, que a gente tem os desdobramentos dessa uma ou mais situações, e por fim a conclusão disso, ou seja, essa conclusão, o fim definitivo dessa situação, um gancho para o próximo episódio. A maioria das histórias norte-americanas usam a estrutura de 3 atos, como cite basicamente nunca falei agora, que é um tipo de estrutura narrativa, mas tem outros como Kishoten Kids, que eu não saberia da existência se não fosse o canal do Narrativando, inclusive sigam lá que é muito bom. Mas enfim, o que eu quero dizer é que um episódio pode ser avaliado basicamente como uma história em si, e que mesmo uma história maior tem micro histórias dentro dela basicamente, seja um arco de uma história ou um episódio. Esse tipo de coisa fica mais claro em séries mais episódicas, como sitcoms, por exemplo, onde você tem episódios com histórias mais autocontidas, histórias que têm um começo, meio e fim mais definido, como The Office, ou sei lá, Chaves, acho que é um exemplo bom também, que salve raras exceções, os episódios têm um começo, meio e fim, e não costumam afetar outros episódios, mas é um tipo de série que se destaca muito nisso, sendo as séries antológicas, séries onde cada episódio é de fato uma história única, sem repetir personagens ou sem se passar no mesmo mundo, como por exemplo Black Mirror, Love, Death and Robots, e a série que eu vou falar hoje, que é Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Talvez isso tudo até agora tenha sido uma puta enrolação só pra me justificar que eu vou basicamente escolher o melhor episódio de todos, um episódio de uma série que é basicamente um episódio autocontido e que tem 1 hora e pouco de duração, que é praticamente um filme, e talvez seja um pouco de roubo falar que isso é o melhor episódio, mas tá bom. Mas enfim, Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, que é um nome muito grande, puta que pariu, eu vou chamar só de Gabinete, que foi mais fácil. Mas é basicamente uma série antológica, onde cada episódio é dirigido por um diretor diferente, adaptando algum conto de terror. E como a maioria dessas séries, ela tem um tema central que ronda todos os episódios, mesmo eles não sendo conectados. Black Mirror é sobre tecnologia, Love, Death and Robots é sobre amor, morte e robôs, e o Gabinete é sobre medo do desconhecido. E tem vários episódios abordando diferentes tipos de história. Tem o episódio da bruxa, que é bem meio meh, tem o Rony Harry Potter. Tem o episódio dos fantasmas, que é muito legal, e tem o Rick Grimes do The Walking Dead. Tem o episódio que não acontece nada por 1 hora e é terrível. Tem o episódio dos ratos, tem o episódio do creme pra pele. Tem um monte de episódios, alguns bons, alguns nem tanto. Mas o episódio que eu vou falar hoje, pra mim é o melhor, obviamente, que é o episódio A Autópsia. Como eu disse no começo do vídeo, é uma história de horror cósmico. E pra você que não sabe o que é o horror cósmico, como não sugere, horror cósmico é o terror com foco normalmente em algo que envolve espaço ou diferentes dimensões, mas não só isso, como também o medo desconhecido e a sensação de impotência e fragilidade da humanidade diante de algo muito maior que nós, como se fôssemos vermes em comparação a seres e entidades muito mais antigas que nós. Esse gênero foi criado por H.P. Lovecraft, que é um grande do arromba, mas muito importante para esse gênero, obviamente. Embora ele seja muito ruim em escrever o próprio gênero que ele inventou, falo com propriedade porque já li muito Lovecraft. Eu tenho um livro dele aqui, 50 contos jogado no lixo, o cara não sabe escrever bem. A realidade é que esse gênero só vingou porque veio pessoas depois se inspirando nas obras dele e que fizeram histórias boas. E falando em história boa, além de ser muito bom, a Autópsia subverte o gênero de uma certa forma. E bem, eu vou falar disso agora com e sem spoilers. Eu vou começar falando do comecinho dele e depois eu vou entrar mais a fundo na história, então esteja avisado. Em resumo, o episódio começa com uma perseguição policial dentro de uma mina. O homem que tá fugindo da polícia acaba acionando o que parecia ser um explosivo redondo meio bizarro e acabou matando 9 mineradores na explosão, inclusive ele mesmo. Pelo seguro da mineradora não cobrir esse tipo de coisa, chamaram um médico legista pra fazer a autópsia pra ter certeza do que de fato aconteceu. E no caso esse é o nosso protagonista Carl. Sim, o nome dele é Carl. Esse senhorzinho simpático, embora calvo, ele é alguém que já era amigo do xerife da cidade, que explica o caso pra ele. Que eles estavam perseguindo um cara há um tempo por conta de umas mortes meio bizarras que estavam acontecendo ali, essa situação toda. E tudo era muito esquisito, por uma série de fatores e tal. Eles vão até um lugar onde seria feita a autópsia, e ele acaba contando pro xerife depois de uma conversa que ele tá com um câncer no estômago e que ele só tem mais 6 meses de vida. Talvez comigo resumindo aqui pareça ser uma fala meio jogada e tal, mas uma das melhores coisas desse episódio é a relação desses dois personagens. Não só no
questão do texto, né, no roteiro, quanto na atuação de ambos os atores que mandam muito bem. O episódio dá umas dicas mais cedo dessa parada do câncer, com ele não aceitando comida e o xerife falando que ele tá mais magro. Então você compra muito que eles são, tipo, velhos amigos que se conhecem bastante, têm intimidade. Enfim, muito amigos e muito velhos também. Enfim, eles chegam no lugar aqui onde vai ser feita a autópsia, ligam um gravador de voz enquanto ele faz a autópsia, e o xerife vai embora deixando o nosso protagonista sozinho num lugar frio e mal iluminado. O que poderia dar de ruim, não é mesmo? É o que veremos agora, porque vamos entrar na parte que tem spoiler. Grande parte do episódio é sobre mistério, tanto a preparação com o xerife explicando todo o rolê da investigação policial, tanto como a própria autópsia que dá nome ao episódio, que inclusive é muito bem feito. Não posso mostrar aqui porque eu acho que o YouTube não vai gostar de eu mostrar um corpo sendo aberto, mesmo que seja falso, mas enfim, caso você ainda não tenha visto o episódio por algum motivo, eu recomendaria que visse antes de terminar o vídeo, porque realmente vale muito a pena. Ele tem tipo 58 minutos na Netflix e é espetacular. Enfim, após quase todas as autópsias, o corpo do homem que causou tudo se levanta e vai até Carl, que ainda o que ele era. Ele disse ser um viajante, não da Terra. Ele é basicamente uma forma de vida alienígena que precisa parasitar outros seres vivos para se alimentar deles. O alien desmaia Carl e quando ele acorda, ele está preso numa maca. E o alien está se preparando para sair do corpo do cara e ir para o corpo do Carl, basicamente fazendo uma autópsia nele mesmo, para sair desse corpo, entrar no corpo do Carl. E o alien começa a falar como ele é uma raça evoluída, que não precisa de sentidos como audição ou visão, já que os humanos têm isso por ele. E Carl manda uma puta trash talk pro alienígena, falando que ele é um parasita, que tudo que ele tem é vindo do roubo de outras criaturas, e que ele não passa de um assassino e ladrão. E o alien fica meio puto com aquilo e fala pro Carl que ele vai deixar o Carl consciente enquanto ele devora o amigo xerife dele. E essa é a subversão do gênero que eu falei, que essa história pega várias coisas de contos clássicos de horror cósmico, isso é fato. Mas um ponto muito importante dessas histórias que o episódio subverte é que os aliens são retratados geralmente nessas histórias como seres que são muito além da compreensão humana, seres de fato superiores de alguma forma. Mas no episódio, esse é simplesmente o jeito que o próprio alien se vê. E essa arrogância toda gera a ruína dele, pois o homem que ele estava meio que possuindo ali, assim como o próprio disse, estava consciente o tempo todo. Então ele, no último movimento, após o alien sair de dentro do seu corpo, consegue colocar o bisturi perto da mão de Carl e não consegue finalizar o alien ali. Mas ele tem outro plano para conseguir derrotar o alienígena, que é aproveitar que tudo aquilo está sendo gravado e escrever com seu sangue no seu peito para que queimem o seu corpo e toquem a fita. Após isso, eles se seguem seus ordens com bisturi e cortam a própria garganta. Uma cena extremamente agoniante, não só por estar fazendo isso, essa é uma cena muito bem feita, mas também é agoniante pra gente ficar na expectativa se ele vai conseguir ou não fazer aquilo de fato. Inclusive o ator do Carl manda muito bem nessa cena, como em todas as cenas do filme ele é um ator excelente. E no fim tudo dá certo, o amigo xerife dele encontra ele e o episódio acaba dando a entender que tudo deu certo no final. O que é um final agridoce, afinal os protagonistas morreram de uma forma brutal, mas ele no fim salvou muitas vidas no processo. E é por esses motivos que pra mim a autópsia é o melhor episódio de série que eu já vi. Mas me diz aí, qual episódio de série você mais gosta? Você já viu o Gabinete de Curiosidade que me lembra do autor? Comenta aí embaixo e não se esqueça de deixar um like e se inscrever caso tenha gostado do vídeo. Aqui nesse canal tem vídeo de cultura pop toda semana. E no mais acho que é isso. Falou!